eu queria fazer obrigado, Paulo. Eu queria fazer uma pergunta ao Gabriel. Em relação ao custo de capital, como é que tem se comportado nesse período aí, principalmente durante esse período de quarentena e agora nesse período em que nós acenamos, né, estrategicamente projetos para o pós-pandemia? Como é que tem sido o comportamento, precificação de custo de capital? Você tem percebido oscilações muito contrastantes? Como é que tem sido isso? Olha, antes da pandemia, ali, começo do ano, estava tendo uma disponibilidade de capital muito grande. Assim, a gente recebia constantemente ligações de bancos dispostos a negociar qualquer coisa. Assim. Então, taxas baixas, formas de pagamento, prazos. Então, claramente tinha muita disponibilidade de capital dos bancos e eles queriam aproveitar isso para discutir ali com fundos que têm um risco de crédito menor, né? Porque tem um portfólio, normalmente a gente toma bastante cuidado com a alavancagem e tudo mais, mas estava tendo bastante disponibilidade de capital. Quando a pandemia começou, a gente viu isso totalmente cessar, assim. A gente até tinha conversas com bancos, etc., e os bancos falaram, teve meio que uma data assim que acabou. Assim, acho que a ordem dos bancos foi parar de emprestar até eles conseguirem ter uma segunda avaliação do que vinha pela frente. Então, mesmo com a redução da taxa de juros, o custo do capital ficou mais caro do que antes da pandemia, que estava uma taxa de juros maior. E agora, que mais recentemente, eu acho que ainda não voltou para os patamares pré-pandemia de disponibilidade. Eu acho que os bancos ainda estão bastante receosos e colocando esse receio no custo do capital, né? Tanto em custo quanto exigindo mais garantias, prazos menores e etc. Mas já melhorou muito do começo da crise, assim. Mas eu acho que, falando um pouco em futuro, né, próximos meses, final do ano, começo de 2021, eu acredito que deva retomar aos patamares início de 2020 de questão de disponibilidade de capital, mas ainda com uma taxa de juros ainda mais baixa, porque eu acredito que a gente consiga voltar a falar do CDI mais 3% pré-pandemia, mas agora CDI mais 3% com uma taxa de juros a 2%, eu estou falando aí 5% ao ano, então é muito mais atrativo. Mas claro que eu estou falando de empresas grandes, sem empresas médias, né, mas médias aí mais para grande, empresa aí perto de 500 milhões de reais de faturamento, com pouca alavancagem, auditadas e etc. Então, óbvio que o custo de capital é mais baixo para essas empresas que eu tendo a olhar do que para empresas menores, mas certamente teve aí essa redução da taxa de juros teve um impacto grande no custo de capital. Bacana. Obrigado, Gabriel. Eu gostaria de perguntar para o Thiago. Thiago, como é que você seleciona, em termos de target, né, as empresas às quais você assessora? Como é que você costuma estabelecer parâmetros de destinação, né, de fundos ou de parceiros financeiros? Como é que você destina as empresas que você assessora, né, para obtenção de recursos, né? É baseado em faturamento, é baseado em porte, é baseado em setor? Como é que você seleciona para onde você vai direcionar a obtenção de recursos numa operação, por exemplo, de venda ou de desinvestimento, por assim dizer? Legal. Bom, primeiro eu queria complementar o Gabriel, que concordo plenamente com ele. Acho que é o que a gente imagina aqui também. A gente viu principalmente fundos de crédito privado aí sendo bem usados, né, por empresas AAA aí, então foi bem impactante esse momento de pandemia. Mas eu compartilho da opinião dele em relação ao médio prazo, ao futuro. Eu acredito que dentro de um processo competitivo, né, a gente, em primeiro momento, o que a gente faz é
entender os objetivos, né, e as necessidades do empreendedor. Cada história é uma história, cada empresa é uma empresa. Então, para a gente fazer, a gente hoje aqui tem um portfólio de monitoramento, né, então a gente tem contato com mais de 500 fundos de investimento, onde a gente identifica tamanho de cheque, qual é o tamanho de empresa que eles buscam, setor, nuances, detalhes que a gente vem buscando adaptar, né, para o momento deles. E dado essa análise prévia, essa descrição que a gente já tem dentro desse portfólio, a gente consegue direcionar para os nossos clientes como é que eventualmente eles poderiam estar realizando um processo de captação, né, seja via fundo minoritário ou seja uma venda completa. Então, basicamente, a gente faz isso muito caso a caso, né? Então, identificar qual que é o melhor sócio, mas não só no que diz respeito ao cheque que ele vai colocar, mas como é que é a formatação de pagamento que ele está estabelecendo, se tem sinergia entre os sócios. Muitas vezes o empresário recebe um cheque, escolhe o valor, escolhe o sócio dele pelo cheque e no final do dia ele acaba se arrependendo porque muitas vezes o santo não bateu, ele não foi não teve sinergia com aquele sócio. Então, a gente, basicamente, dentro de um processo final, a gente seleciona lá uma série de investidores que já vão enviar umas propostas vinculantes para a gente fazer as análises e a gente identifica um a um qual que é o melhor sócio para esse empreendedor. Porque uma vez que você faz uma operação como essa, é um casamento, né? Não tem volta, não é como um acordo comercial que você pode voltar. Então, a gente estima isso de uma forma bastante customizada. Legal. Então, eu quero agora pedir para vocês três, né, em linhas gerais, de uma maneira para a gente fechar a nossa live, nós estamos chegando aí ao final da nossa live. Eu queria que cada um de vocês, né, desse uma mensagem final aos nossos participantes, aos nossos amigos que estão nos acompanhando aqui e que depois vão acompanhar no material gravado aí pelas redes sociais, né? Qual é a visão de vocês para o pós-pandemia, né? Uma perspectiva de vocês, cada um dentro da sua área de atuação, o que vocês podem deixar de mensagem para os nossos amigos que nos acompanham nessa live? O Gabriel, poderia começar, Gabriel? Pô, eu acho que é difícil você prever assim, mas eu diria que é uma visão otimista, mas receosa ao mesmo tempo. Eu acho que é um bom momento para os empreendedores e para as empresas em geral buscarem alternativas de crescimento, renovarem, profissionalizarem, digitalizarem, etc. Então, um bom momento para aproveitar as oportunidades de mercado que toda a crise traz, mas também eu acho que é um momento de ter muita cautela, principalmente em relação à alavancagem, a movimentos muito agressivos. Eu acho que é um momento de aproveitar as oportunidades, mas com um pouco de cautela. E para o mercado de private equity em geral, eu acredito que acho que as minhas perspectivas são boas, acredito que influenciado pela baixa taxa de juros e essa onda de IPO, aí o mercado ano que vem deva ser positivamente influenciado e isso vai impactar toda a cadeia aí, né? Com certeza. Tá certo. Obrigado, Gabriel. Tiago, a sua mensagem final. Eu carrego um otimismo grande em relação ao futuro, né? Acho que principalmente com a taxa de juro baixa, a gente vai ter cada vez mais oportunidade para estar assessorando de uma forma bacana as empresas que vão buscar recursos no mercado de capitais ou fazer uma operação de M&A. Eu acho que muito vai depender também do nosso cenário macro, né? O que o governo vai tomar como atitude para o próximo ano também, a nossa reforma tributária. Tudo isso tem um impacto importante dentro da nossa cadeia de empresas, né? Então,
e cada vez mais o governo tem essa responsabilidade. Então, eu vejo isso, de uma forma geral, um momento muito importante para o mercado de médio porte em processos de M&A, seja um mercado médio menor, seja um maior aí para processos de IPO. Então, eu estou muito otimista, acho que os próximos 5 anos prometem ser anos bastante importantes em fusões e aquisições no Brasil. Legal, Thiago. Obrigado mais uma vez. Passar a palavra, então, para a gente caminhar a parte final da nossa live para o Paulo Ágio, né? Deixar a sua mensagem, Paulo. Ninguém quer ouvir o advogado por primeiro, né? Mas eu acho que eu iria muito na fala do Thiago, sobretudo em relação à agenda de reformas, independentemente da viabilidade ou não delas dentro do Poder Legislativo e no Executivo, mas acredito que isso tende, sobretudo com juros baixos, né, a necessidade de investimento em economia real, de uma advocacia na ponta que tenha a capacidade e a vivência para avaliar uma empresa, não do ponto de vista de valuation mesmo, mas saber que pontos e para que setor cada ponto é importante dentro de uma empresa para saber qual é o grau de contingência, o risco envolvido, e com essa onda em direção à economia real, né, a poupança produtiva, eu acredito que isso pode ser uma boa. E em relação à técnica jurídica em si, eu acredito que um dos grandes pontos aí que já está fazendo bastante barulho, pelo menos no nosso meio, é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, essa preocupação com privacidade e proteção de dados, vem crescendo bastante. Esse é um ponto de atenção que tem surgido também, acabei não falando antes, mas muito em relação às cadeias internacionais, né? Na Europa se preocupa muito com isso, a Ásia, em uma medida um pouco menor, Estados Unidos também. Então, esse viés, né, ter a capacidade técnica de avaliar o que é proteção de dados, o que não é, dentro de uma determinada operação, né, eventualmente operação de tecnologia, isso pode ter uma sofisticação maior, então tem essa preocupação. Acho que tem uma avenida de oportunidade muito grande aí, isso é só um começo. Além de tudo que a tecnologia gerou, né, nesse período de pandemia, que imagino tenha mudado alguns hábitos, e traz para o direito também uma preocupação, por exemplo, no Zoom, né, de cuidados com propriedade intelectual, como é que você garante o valor de uma operação envolvendo tecnologia juridicamente, né? Muitas vezes você não tem a proteção devida daquilo. Então, são questões assim, macro e micro dentro do direito que podem fazer muita diferença e tem aí uma série de oportunidades, sem dúvida. Acho que, em resumo, bem resumidinho, é isso. Tá certo. Então, quero agradecer a todos os participantes que nos acompanharam nessa live e agradecer, né, novamente ao Paulo, ao Thiago, ao Gabriel, né, por ter, né, destinado uma parte do seu tempo para a gente discutir um pouquinho e gerar esse conteúdo, gerar um pouco de debate para que as pessoas possam conhecer um pouco mais desse universo e, ao mesmo tempo, se sentir melhor, mais acolhidas, né, em relação a questões, a dúvidas, a temas que queiram eventualmente conhecer mais, se aprofundar e buscar. A gente enfatiza o que nós avisamos logo no início da nossa live, que a nossa live está sendo gravada e será destinada, né, será divulgada, melhor dizendo, pelas nossas redes sociais, né, pelo perfil tanto no Instagram como no LinkedIn da Baggio Oliari, né? E vocês vão poder ver com mais calma, refletir um pouco mais sobre os temas aqui colocados e ficamos à disposição de todos, né, para eventuais dúvidas. O Thiago, o Gabriel, o Paulo, certamente vão ter também o maior prazer em bater um papo e acolhê-los. Certo? Com isso, a gente encerra aqui, agradecendo novamente a presença de todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos. Pessoal. Obrigado por participarem. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Um abraço. Obrigado. Tchau.